Zohran Mamdani, they Zohran Mamdani, o deputado insurgente, parece estar prestes a vencer. E aqui está o grande problema para Eric Adams e Andrew Cuomo, que se ofereceram para servir na equipe jurídica de Netanyahu. E Eric Adams é basicamente um agente pago de Israel, é que a maioria dos judeus em Nova York apoia Zohran Mamdani. Isso também contraria muita da propaganda antissemita da direita, de que todos os judeus estão juntos apoiando Israel. Na verdade, são as instituições judaicas, o establishment judaico, o 1% judaico, que controlam todas as nossas instituições e negam voz aos não-sionistas e anti-sionistas, e nos demonizam de forma mais dura do que até mesmo os gentios. Esses são os que estão no controle. Mas isso não reflete onde muitos judeus estão na cidade, com o maior número de judeus fora de Tel Aviv. Então, Zohran Mamdani tem uma ampla vantagem entre os eleitores judeus. Zohran Mamdani holds a wide edge among Jewish voters. He dominates in New York race mayoral. Ele lidera nas pesquisas para a corrida à prefeitura de Nova York. 43% dos eleitores judeus disseram que votariam nele, em comparação com 26% para o advogado voluntário de Netanyahu, Andrew Cuomo. A pesquisa da Zenith Research e Public Progress Solutions previu que Mamdani dominaria todos os seus 4 adversários juntos, com 50% dos votos. 67% dos eleitores judeus de 18 a 44 anos o apoiam. E se você olhar os dados internos dessa pesquisa, e Aaron, você pode falar sobre isso porque está em Nova York, está no Brooklyn, então você vive no corredor comunista aí. E não se trata, embora muitos desses judeus estejam alinhados conosco ou com Mamdani, os mais jovens, na questão Israel-Palestina, esse não é o principal tema para eles. Eu sempre digo que não existe voto judeu como bloco, porque a maioria dos judeus não vota com base em Israel. E dentro do mundo de Draggs, é mais uma questão de classe. Judeus mais jovens em Nova York. Eles são inquilinos, eles formam o quadro urbano, trabalham em profissões qualificadas, não são executivos. E os judeus que se opõem ao Mamdani são os proprietários de imóveis. Eles possuem propriedades, têm medo do controle de aluguel. Esse é o principal problema deles. Eles odeiam o controle de aluguel e odeiam qualquer coisa que ameace seu controle político sobre a prefeitura, sobre a Gracie Mansion. E é aí que Israel entra. Um prefeito que não apoia Israel significa que de repente não controlamos tudo. Esse é o 1% sionista, ou 0,1%. Na verdade, é cada vez mais uma classe de bilionários em Nova York, os ricos. E eu os odeio. Eu basicamente odeio a maioria dos judeus do 1% nos Estados Unidos porque agem como um bando de nazistas. Mas isso não faz sentido. Esse é um sentimento tradicional que existe na vida judaica há centenas de anos. Há alguns bons, como Ben Cohen. Sim, mas são eles que são vistos como traidores. Grande representante judeu do 1%, mas é. Olha, saiu uma reportagem no New York Times outro dia dizendo que Trump está tão preocupado com Mamdani que quer começar a se envolver. E dizia que o presidente foi informado por Mark Penn, um pesquisador que trabalhou para Bill e Hillary Clinton, e Andrew Stein, ex-presidente do Conselho Municipal de Nova York, sobre pesquisas que mostravam que Cuomo ainda poderia ser competitivo como candidato. E o Times afirma que, nas últimas semanas, Cuomo e Trump conversaram diretamente por telefone sobre a disputa. Agora, tanto Trump quanto Cuomo têm sido evasivos sobre isso. Disseram que não falaram recentemente, mas não negaram que conversaram. Então é hilário que Cuomo e Trump se vejam. Quero dizer, se for verdade que eles conversaram, eles se veem como aliados aqui contra Mamdani. E isso mostra como, quando se trata de Israel, existe uma aliança bipartidária completa, a ponto de Andrew Cuomo, que já foi apresentado como um dos principais adversários de Trump em uma corrida presidencial, agora está pelo menos ideologicamente alinhado, se não diretamente alinhado, em atacar Mamdani, que eles corretamente veem como uma ameaça à agenda conjunta de apoiar Israel e também de sustentar uma economia que beneficia o 1% mais rico. Então, qual foi o papel de Mark Penn nisso? Ele informou Trump sobre pesquisas que mostravam que Cuomo era viável como candidato independente.
Cuomo is viable as an independent candidate. Yeah, okay, so Trump is supporting Certo. Cuomo Então o Trump está apoiando o Cuomo e o Eric Adams. O Departamento de Justiça sob o Trump encerrou a investigação de corrupção contra o Adams, porque por ser um agente de influência estrangeira, não só de Israel, mas da Turquia, dos Emirados Árabes Unidos. Tipo, 7 países estavam pagando o Eric Adams. Ele é o prefeito mais corrupto que você pode imaginar. E o Trump encerrou a investigação porque o Adams começou a colaborar com o governo Trump. Então ele também é meio que um representante do Trump. E aí o Mark Penn tá entrando nessa. Ele trabalhava para Hillary Clinton e agora trabalha para o Trump. And he now works for Trump. He's a Trump guy and he runs this polling firm. Ele é um cara ligado ao Trump e dirige essa empresa de pesquisas chamada Harvard Harris, que não tem nada a ver com a Universidade de Harvard. A AIPAC e Israel sempre usam suas pesquisas, que são conduzidas por Mark Penn, e utilizam perguntas enganosas, além de até oferecer pagamentos em dinheiro ou incentivos para que as pessoas respondam de determinada maneira, a fim de criar essa impressão de um enorme apoio pró-Israel entre os americanos e apoio para atacar esta ou aquela cidade em Gaza, para destruir Rafah. Mas isso não tem nada a ver com Harvard. É dirigido por Mark Penn, como um representante de Trump, e ele já fez vários trabalhos para Israel. Ele é um lobista de Israel. Então é interessante que ele esteja envolvido aqui. Basicamente, a corrida para prefeito de Nova York está se configurando como uma disputa entre Trump e Mamdani. E acho que você verá cada vez mais nova-iorquinos, judeus, apoiando Mamdani por esse motivo. Porque eles são progressistas. É por isso. Eles são progressistas economicamente. Querem viver em uma cidade mais acessível. They want to live in a more affordable city.